back to all the Brazil Bhakti Vrinda and worldwide Bhakti Vrinda ki jai. So good to be back. So I don't know where the control is on the chair. All right. All right. Okay. Trying to do something with the devotees. Let's see. Hare Krishna, dear devotees, let us begin. We're happily together. And it's our Brazil Zoom on a sunny Saturday afternoon in Vila Govinda Ashram with the trees becoming green, already becoming green, like spring. For you who are on the Bhagavad Gita class, Krishna says, I am flower-bearing spring. Of seasons, I'm flower-bearing spring. Então, lá numa tarde, querendo fazer, sorry. Yes. Mais uma tarde lá na Vila Govinda, e ele mencionou que ia numa tarde ensolarada, no começo da primavera. E para quem esteve lá na aula do Bhagavad Gita, Krishna diz que ele é as flores da primavera. All right. So, dear devotees, let's begin with our mini Vandanam, an auspicious beginning. Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalang Shri Gurun Vaishnavang Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. And Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvijay Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're going to begin with a quote. Hoje vamos começar com uma citação. Oh, just one second. Apenas um segundo. Because I just see there's a message from one of our Brazilian devotees here, then maybe it's a question. You're just looking to see. Então, algum dos brasileiros mandaram uma mensagem para ele. Provavelmente, talvez seja uma pergunta, e ele está dando uma olhada ali. Talvez seja, talvez não seja. Okay. Okay, very good. I read the message. So now I'll go to the quote I was going to find for you. And this is actually it's from an audio, and we're trying to see where something like this is printed in one of the books, but I couldn't find. But here is sorry. Essa citação que ele vai falar agora, essa citação vem de um áudio, e ele tentou procurar se tem publicado em alguns dos nossos livros, porém ele não conseguiu achar. Então ele vai falar essa citação para nós agora. Oh, it's Ramchandra Prabhu who found the quote. Where's Ramchandra Prabhu? We give credit to those who deserve the credit. Cooking. Now he's here. And Krishna Priya also cooking. All manifest. Cooking team. Cooking team.
Giriraj is very fortunate. Hare Krishna. Dandavat. Okay, Então, so essa citação ah, foi Ramasunda Prabhu. Ele achou essa citação e mandou para o Maharaj. E eles estão aqui cozinhando para Giriraj. Giriraj é muito afortunado de ter eles. all right. So Ramsunda can maybe memorize the quote, but I will give it to you by a reading. This is from Srila Gurudev, who is Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. So first of all, indeed, everybody knows here, but we give our jais. Jai to Srila Gurudev, Jai to Srila Guru Maharaj, and Jai to our Sri Rupanuga Guru Bhaga. He Jai. Really, entirely it is them, and we are simply here trying to what is it? The cows, they eat the grass and then they chew and get all the nourishment. So we're trying to get the nourishment from Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj's food that they've given us, spiritual food. Então, nós demos o jais para Srila Bhakti Govinda Dev Goswami Maharaj. Essa é uma citação vindo dele. E igual a... Ele deu o exemplo da vaca, que ela come, ela mastiga e faz a digestão dela. Nós estamos recebendo a comida diretamente de Srila Govinda Maharaj. Então, vamos receber essa comida e vamos nos alimentar espiritualmente falando. So the quote is this. It is Srila Gurudev's prayer to you, each of you. This is his prayer because it is saying, Srila Gurudev is saying, it is my prayer to everyone. And each of you are included within everyone, I do believe. E isso é Srila Govinda Maharaj falando que essa é minha oração para todos vocês, minha citação para todos vocês. Yes, you agree? Are you Yes. part of everyone? Então, vocês acreditam que é parte do todo, vocês? Vocês são parte dessas pessoas que vão receber a mensagem agora? Yes, okay, I think so. So this is Srila Gurudev in all his humility and sincerity saying, it is my prayer to everyone. You give attention to understanding the song's meanings. Means the kirtans, what they're Yes. singing. E essa é a oração de Srila Gurudev para todos nós. Tentem entender o significado dos kirtans, que são as nossas canções. We are hearing every day these songs. Estamos ouvindo todos os dias essas canções. And it is my prayer to everyone. Então, essa é a minha oração para todos vocês. Give attention to understand the meanings. Então, dê muita atenção, preste muita atenção em entender esses kirtans. Okay, this is where we are beginning today, because it's not only that when we're together, it's me saying, please understand what you're singing. We're here to share what we know as much as we can, what we know, what Gurudev wants from each of us. Então, essa é a citação dele, essa é a citação. E não é que estamos aqui para falar, você tem que entender isso, aquilo. Mas não, para realmente passar o que Srila Gurudev ele quer de nós, toda a mensagem que ele está passando para nós. And the similar thing, we are reading every day Chaitanya Charitamrita, which is in Bengali. E a mesma coisa também que todos os dias estamos ouvindo Shri Chaitanya Charitamrita, que é em Bengali. But as we become a bit more familiar with with the Bengali and what's being expressed in Bengali through the translations, E de acordo com o tempo, que enquanto mais lemos, mais ficamos familiarizados com o Bengali,
temos essa conexão com o Bengali, then we can happily recite the Bengali, the actual Chaitanya Charitamrita, and just glance at the translation to make sure we've got it right. So while we are reciting the Bengali, like verse after verse after verse, we can follow what is being said. então podemos acompanhar o Bengali se estivermos familiarizados e dar uma olhadinha na tradução e tentar assimilar, tentar entender o que está sendo transmitido ali no Bengali e também pela tradução. And some of you know my happiest song in the whole songbook, in the Kirtan Guide. Put up your hand if you know which is my happiest song. Então, alguns de vocês, talvez, vocês saibam do som, da canção favorita dele, que é a canção mais alegre do Kirtan, do livro de Kirtans. Então, quem sabe, levanta a mão e fala. Just put up your hand if you know. Don't shout it out. Então, coloque sua mão se você sabe, levante sua mão. Não precisa gritar. Oh, I know. Então, ele sabe. Some of you know Leela Moy Prabhu. You should know. Probably Priya Krishna Devidasi is seated there quietly. Probably many options. No, yes, okay, all right. Whichever song we're singing, okay. Leela Moy Prabhu's got an answer. Okay, I can try guess, but I'm not sure. Então, it's a good guess by Goran Nataraj. Is one of them. Então, Coronatra. for sure. Okay, well done, Coronatra. Good guess. Então ele falou que provavelmente eu saiba, e a Priya Krishna que está aqui também, talvez ela saiba, que ela que teve um contato mais direto com ele por alguns anos. Então, são várias opções também. Ele falou que toda canção que nós cantamos é a canção favorita, é a canção mais bela. But I think Naza was going to suggest something. Oh, ok. Or were Prabhu you Kori going to Koriram. suggest the same? Were you going to suggest the same kirtan? No, he put in the chat. Prabhu Kori Koriram Ei Mahamantra. Oh, okay. Anyway, all good. And actually, Leela Moy probably had the answer that whichever one we're singing, it's the best one. Okay, that's opting out, but yes. Então, eu tive a resposta, talvez a correta, que todas as canções que cantamos é a canção, é a melhor canção, é a canção favorita. But actually, really, I can say I do have a favorite, and that is the excerpt from Sri Chaitanya Charitamrita that we chant at the time of Gaura Purnima. Então, na realidade, ele tem uma canção favorita, sim. E essa canção é uma parte do Chaitanya Charitamrita que cantamos em todo o Gora Purnima, que está no nosso livro de canções. And it is special, for me at least, and I think for many, because we've been there year after year, time after time, with Gurudev leading, chanting, not always leading, sometimes following, chanting, dancing, very happy. We've been there with Guru Maharaj, chanting, dancing, very happy. In the grand gathering at Gaura Purnima time with this kirtan. Então, ele que teve vários e vários anos de convivência com Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, e ele teve presente em várias e várias dessas ocasiões que Srila Govinda Maharaj, ele cantava, ele liderava esses kirtans, esse kirtan, dançava, cantava alegremente, e também Srila Siddhar Maharaj, nessa grande reunião de vários e vários devotos. And of course, it is the description and glorification of Gauranga Sundar, Nimai Pandit, Nimai Sundar, Mahaprabhu, his appearance in this world and the reaction to all of the devotees, the glorification is so wonderful. Então essa canção, ela é relacionada
aos passatempos de Nimai Pandit, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Chaitanya Dev, quando ele apareceu, que conta esse passatempo inicial, quando ele apareceu aqui nesse mundo. But it is an example of we are singing and following what we're singing. I mean, inevitably, it's Mahaprabhu's appearance and it's Chaitanya Charitamrita. We all know something of this Leela. We can go through it again and again. Então, é um belo exemplo de que cantamos e devemos seguir também a tradução. Por mais que saibamos o significado de termos ouvido várias vezes, mas acompanhar e vendo a tradução, vendo o que está sendo escrito, isso é muito bom. But we are singing it, knowing what's happening with each line, mostly with each word, each line, each verse. And really, it is a great joy to sing the kirtan with understanding. Então, cantando a canção e seguindo, entendendo linha por linha, que tudo que está acontecendo é uma canção, é uma alegria muito especial de fazer isso. But it is an example that, okay, there we are singing, but in Chaitanya Charitamrita, we are generally speaking it, I mean, speaking it rather than singing it, but to read, sometimes we read the translation of several verses and then we catch up with the Bengali with the hope that hearing the Bengali and as we're reading, we're looking at the translation too, that we can follow the Bengali because there's a special sweetness to the original composition. E, e é uma experiência incrível, porque nessa canção estamos cantando a canção. E geralmente, quando lemos o Shri Chaitanya Charitamrita, estamos recitando, ou falando, ou lendo. Então, de vez em quando, nas leituras, não de vez em quando, mas todas as vezes nas leituras, ele lê o inglês primeiro, talvez vários versos, porque tem sequência de versos, depois ele lê o Bengali, para ter realmente essa compreensão, para juntar as duas e pegar uma palavra específica e se lembrar de que ele leu isso no inglês, ou talvez no português. Então, é incrível isso, essa experiência. And much of our devotional life is singing, you might have noticed. Então, a maior parte da nossa vida devocional, do que fazemos, é cantar. Talvez você tenha percebido isso. So, as with everything that we do in devotional life, there are layers of quality to the activities that we do. Então, tudo que fazemos, fazemos, mas tem camadas, gradações do que fazemos. Because it's very good to sing kirtan, even if you don't know. I mean, it's a very auspicious vibration, it's all good, everything is good. But then there is good, better, best, more best, super best. This is the beautiful thing about devotional life. Então, é muito bom cantar um kirtan que você não sabe, mas tem várias e várias gradações nisso. Tem o melhor, tem o mais melhor, tem mais melhor, super mais melhor. Desculpe pelo português. So that applies to the kirtans. When we first come to the temple, sometimes it's just, so happy to be in that vibration, the vibration of kirtan. It's wonderful. Então é muito maravilhoso de ter ciência disso. Isso se aplica ao nosso redor, o que fazemos. Maravilhoso. But Gurudev, Guru Maharaj, our guardians always want us to go deeper. Então, Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, eles sempre nos dão essa ênfase de ir mais e mais fundo. But I mean, that applies to everything, including, you did put down the Bogati song, including not only the Bogati song, because it is also very happy when you see the meaning, but honoring prasadam, cooking for Krishna, offering prasadam.
serving in every aspect that we do. There's, the general aspect, and then there is finer and finer. Então, isso se aplica em tudo que fazemos. E tem o aspecto mais geral e tem aspecto mais sutil, mais e mais e mais sutil. E ele até deu exemplo que colocaram o Boga Arati, que é uma canção muito, muito linda, muito alegre, mas até nessa questão de quando estamos preparando Boga e quando honramos Prashada, então tem níveis e níveis e níveis. And so Srila Gurudev praying to you, to each of you, to me as well. I'm also included in the everyone. Então, isso é Shila Govinda Maharaj. Shila Govinda Maharaj nos pedindo realmente para fazer isso. E também pedindo para ele, para Madhusudan Maharaj. So it is my prayer to everyone, Gurudev saying, give attention to understand the meanings. Então, esse é o pedido de Shila Govinda Maharaj. Por favor, dê atenção para entender os kirtans, entender o significado dos kirtans. Hare Krishna. So this is the beginning of our gathering in Brazil this week. E esse é o começo da nossa reunião aqui no Brasil, ou aí no Brasil. And just clicking because there are more devotees than fit on my one page. So I'm on to page 2. And the most recent arrival, Prafulla Krishna Prabhu. Welcome, Prafulla. Então ele está olhando ali, tem duas páginas cheias de devotos e o mais recente é o Prafula Krishna Prabhu, muito querido por todos. He was all by himself on the second page, so we got to welcoming him onto the. Ele estava sozinho lá na segunda página, ele teve que dar um bem-vindo para ele não se sentir sozinho, coitado. Hare Krishna. All right. Well, I'm accompanied here by your Brazilian representative, your young child representative, just, I don't know how old, 1 month or something, quite young, as in initiation. Navakeshwari, she is here. Ele está acompanhado ali com a nossa representante brasileira, a recém-nascida, talvez um mês de vida ou algo parecido, a Nava Kishori Didi. Ela está ali do lado. So she'll say a word in a minute. She's eager to say something. And on the other side is Savitri Devi Dasi, who is from Switzerland. And she is now almost a full-time, well, she is a full-time resident of the ashram at the moment, but her future, of course, like everybody's, may take her to other places. E ali do outro lado tem essa Vitri Didi, que agora, por enquanto, é residente em tempo integral lá do ashram, mas por enquanto, talvez futuramente algo aconteça e talvez ela esteja que sair do ashram por enquanto. Mas é isso. But just one thing, when naturally devotees must think about the future, but my advice to everyone who's in the ashram or is in some very good place to think about the moment, because this opportunity now, it will keep us going forever, actually, to be able to live in such a community. E o conselho que ele dá a todos é de que essas pessoas afortunadas que estão em lugares excelentes, como no ashram, é claro que a gente tem que talvez pensar no futuro, o que aconteça, ter planejamento, mas de dar essa ênfase de entender o presente momento, porque o presente momento vai ser carregado por nós pelo resto da nossa vida. So now I don't know if they're both going to say something, but your representative should be very happy to speak in Portuguese, because she's always looking for the English words for what she wants to say. But you need to speak a little loudly, and I can't move everything, so you're going to have to move closer.
Então, Gratidão a todos os devotos. Eu realmente me sinto afortunada de estar vivenciando essa experiência, de estar no Ashra com devotos incríveis, tanto aqui no Vila Govinda quanto em Londres. São dois lugares diferentes que se complementam. Eu vim para cá, né, primeiro, e aí aprendi muitas coisas com os devotos daqui, mais o lado assim muito devocional e participar dos arates e sentir o quanto é importante a gente estar presente no arate 3 vezes ao dia, fazer o sadhana de manhã e cantar as canções e realmente entender as canções e sentir as canções. E às vezes eu consigo até, tipo, imaginar, sabe? E aí me leva para um lugar muito incrível mesmo, de conexão com essa energia, com a consciência de Krishna, que é tão maravilhosa, é tão incrível. E lá em Londres foi uma experiência igual, mas diferente, porque lá teve os cursos, né? Lá tá tendo os cursos, e aí teve o Padmasambhita com o Gurudeva, que foi incrível, maravilhoso. Acho que um passo assim para eu começar a entender realmente o que é começar a aprender a ser uma Vaishnava. E tem também tá tendo aulas do Bhagavad Gita, que está sendo incrível também. E o Search for Sri Krishna, né? Que é buscando por Sri Krishna. Então, assim, gente, eu assim tô num lugar assim que eu tô me sentindo nem sei explicar direito. Eu nem sei explicar direito porque está sendo muito profundo, está sendo muito intenso, está sendo muito transformador. E eu ontem conversei com o Gurudeva e falei assim: pronto, já entendi. Eu vou queimar todos os meus barcos de volta para minha vida passada, para não ter volta, para continuar seguindo. E o meu sonho mesmo, assim, o que eu sinto no meu coração é de seguir um conselho, né, de Govinda Maharaj, que ele falou isso de um devoto, para poder seguir ele, tipo, às cegas. E é o que eu estou sentindo no meu coração. Então, até quando Krishna permitir, pela sua misericórdia, eu vou estar seguindo o Gurudeva, seguindo os devotos nessa missão de Govinda Maharaj, de Guru Maharaj, de consciência de Krishna, que está sendo transformador na minha vida. É isso. Gratidão. Só agradecer. Dando Okay, so you ah, don't need to translate that into Portuguese, obviously. And actually, it's fine. There's no need to translate everything. But she's attending 3 artis a day. Was that right? perfect. Okay. Anyway, Então, essa mensagem dela, talvez não precisa traduzir, porque ela falou coração, uma coisa assim. speaking from the heart, that's what you said. Yes, good. Okay. Elementary, this is the main thing. And Savitri, did you come with something to express? No, I'm just sending my obeisances to you all. Ela não tem nada para compartilhar, mas ela mandou as referências para todos vocês. Okay, so now from Brazil, you can share something with each other, I mean with me and with each other. You can share something from Uberlandia, from Sao Paulo, from San Francisco, forget it, Xavier. Xavier, from whatever location may be, E or from agora é a hora. from the heart, which is independent of a location. Yes. Agora é a hora de vocês compartilharem algo aí do Brasil, de Uberlândia, São Paulo ou São Francisco do Xavier. Então, algo do coração, não precisa ser algo complexo ou algo assim, sei lá, do coração. Por favor, alguém.
Yes, Oh, please. It is the time to put up a hand and not perfect the humility and oh. Hello, Dandavats Gurudev, Dandavats everyone. I just wanted to. It is a question based on a situation that I lived these days. But first, I would like to send my Dandavats to Savitri. I always think about you. You're very bright. You're very kind, and I'm always thinking about you. So, sending all my love. And but there was a funny situation these days. I was speaking English then in Portuguese, uh, because I was working at the hotel, and then there was a guest hosted there, and he was a priest, bishop, like a high priest, and he was there, and I was alone at the hotel because it was very few people there, and I was taking the time. I was at the reception waiting, but nothing to do. So I took my computer and I was translating the file to the Bhagavad Gita class that is happening every Wednesday. I was translating the file. And then the priest came and he started chatting with me because we were both alone at the hotel. And he was like, "Oh, I'm very glad to be here. There's been many years I've been staying at the hotel." And we were chatting and we were talking about a place in the north of Brazil which has many manifestations of African religions. And it is a beautiful place, Maranhão. And there was this, and we were talking about this, and he said, "Oh, it's not a good place because it has other religion that is not our religion." And I was translating the file, it's written Krishna and Radharani and many things, and I was like, yeah. But why is that a problem? And he said, and he was very, and he's a high priest, like, and he's an old man, a senior devotee. So I didn't want to go against what he was saying. So I just listened to what he said, but I was thinking, oh, should I have said something? Because this is very funny, the limit between respecting what he is saying, because he is a senior devotee in his religion, but what he said might not be good to other religions. So that was what I went through, and I went silent and I listened to him, and it was a good afternoon. But I was thinking about, should I have said, shouldn't, about Krishna, about, oh, is that a problem, an African religion in the north of Brazil? That's it. I'll translate in Portuguese. Eu só vou resumir uma história que aconteceu no hotel esses dias. Eu estava trabalhando na recepção e aí chegou um bispo que estava hospedado lá e ele é um devoto sênior, né? Ele, um cara importante, mais velho. E aí eu estava traduzindo o arquivo do Bhagavad Gita no meu computador. Eu estava sozinha na recepção, não tinha nada para fazer, eu estava aproveitando o tempo. E aí ele começou a falar sobre o Maranhão, que é um lugar muito bonito aqui no Brasil, né, e tal, que eu falei que eu acho muito incrível, e lá, mas não é um lugar bom, porque tem muita manifestação de religião africana, e isso não tá certo, essa religião não tá certa. E eu tava traduzindo o arquivo do Bhagavad Gita nesse momento, né, e ele começou a falar sobre a religião do catolicismo, né, e aí eu escutei ele, assim, e aí eu fiquei pensando nesse limite entre até onde a gente se silencia, né? Tipo, ele é um devoto sênior, eu não vou contrariar ele, mas ele foi duro com outras religiões. No caso, ele estava falando de matriz africana, mas nesse momento eu estava traduzindo o Bhagavad Gita e tal, né? Então é esse limite de até onde a gente fala sobre a nossa religião ou até onde a gente escuta e se cala, né? É isso. Okay, so I have a question for you, Anukrishna Devidasi. So you very kindly and listened yesterday perhaps, or the day before, recently. Anyhow, after that, so that evening or next day,
did something come in your mind that you thought, oh, I should have said this to him? Did something come in your mind? If so, what? É, And you can ask my question in Portuguese too. ok. Ele perguntou se quando isso aconteceu antes de ontem, né? Se depois disso ficou na minha cabeça alguma coisa que eu deveria ter dito para ele nessa situação. Então, respondendo em português, eu vou traduzir. Sim, porque ele falou assim: nosso Deus não gosta que a gente se misture com outras religiões, porque nosso Deus é ciumento. Isso não é nosso Deus. E aí eu fiquei pensando, falei, Krishna deve ser ciumento mesmo. Ele tem muitos passatempos e ele tem. Só que assim, quem é Deus? Qual Deus, né? Então, traduzindo. So yes, Gurudev, it was funny because one of the things that he said that we shouldn't search in other religions because our God is jealous. He said that our jealous, not jealous. Uh, Yes, yes. yeah, There's some expression like that, yes. yes, and he said we shouldn't search in other places because our God is jealous and he doesn't like us to go in other places. And I thought, yeah, I think Krishna might be jealous. That he was talking about other uh, image of God. And I think, yes, Krishna doesn't want us to be searching in other places after we find him. So this is what I thought, but I didn't say to him. Right. So first of all, I mean, really, you went on the safe path so that he would not make offense, because clearly it's going to be difficult for him to have faith in something that you may say. So we shouldn't chant the glories of Radha and Krishna, etc., to the faithless. Então você foi para o lugar seguro, que é manter, não falar sobre as glórias de Radha e Krishna para uma pessoa que não tem fé. But we are Christian. Mas Yes. nós somos cristãos. Means we have faith that Jesus is a guru, he's a teacher. No sentido que acreditamos e temos fé que Jesus era um professor, ele ensinava muitas coisas. And this way we can give some indication. Oh, I have heard that in the Bible there is mention of Krishna in very sweet, well, you better not say Krishna, of God in a very sweet mood, because it is there. We were reading in Navadip, some part of the Bible, where very much emphasizing God, practically in Madhura Rasa, in one section which I can't remember the name of just now. E você poderia ter mencionado a respeito de que essa mensagem que Jesus está carregando, nós vemos Deus lá, e que é que Jesus passa essa mensagem de uma maneira muito doce, muito harmoniosa. E até lá em Navadvip, eles leram essa parte, alguma parte da Bíblia, que menciona que Deus, menciona Deus nesse humor de Madhura Rasa. But maybe you wouldn't mention Madhura Rasa, but emphasize the loving Lord, that Jesus, yes, and Jesus taught us love of God, to love the Lord with all thy soul, all thy heart, all thy might. And you can show some similarity. I mean, say, oh yes, and what I like best about Jesus' teachings, he's teaching us to love God. E você talvez não precisa mencionar a respeito de Madhura Rasa, mas você pode dar ênfase na mensagem que Jesus passa sobre o amor, a união, de tudo que há de bom, e dar ênfase nisso, que a sua mensagem favorita é que Jesus pregava amor, amor a todos e união a todos, alguma coisa assim.
And even you can honestly say to him that, and when I came to understand this, then I stopped eating meat because we love all of his creation. And Jesus taught, thou shalt not kill. E você pode mencionar muito além que depois que você conheceu todo esse amor que Jesus pregava, você até parou de comer carne e que Jesus e Deus ama todas as criaturas e Jesus falou que você não deve matar, tá um dos mandamentos dele. And so in some gentle way, you can give a little prod to love of God, and let's love his creation also. Então, de alguma forma, de uma maneira sutil, você pode dar uma cutucada, né, em relação a isso, mas de maneira gentil, sutil. But at the same time, a little bit playing with fire, because he'll probably have some trying to be convincing argument with some quote from some part of the Bible. And when they come out with all their quotes, we can answer in our heart, but it's very difficult for us to change the mind of somebody who's very fixed in that consciousness. Mas talvez seja uma situação que talvez podemos brincar com fogo e ele vir com com alguma querer rebater a sua opinião com alguma citação da Bíblia e várias citações e talvez dentro do nosso coração, dentro de nós, consigamos responder e ter algum entendimento do que ele falou, mas na realidade é muito difícil de passar isso com palavras para outras pessoas que já estão tão com isso dentro, todos esses conhecimentos, tudo dentro delas, já está firme na fé delas. And it also came in my mind something that Srila Guru Maharaj said, just very clearly, when he was talking about Christianity and how in the West people are following Christianity. And Guru Maharaj made the point that Christianity, it is not native to your country. So why be hesitant about seeing where there is spiritual guidance given from another country? Christianity is from the Middle East. It's not from Brazil or from Europe or from England or America. It's from the Middle East. So why hesitate? If we see there is some teaching, some spiritual teaching coming from another place, will we stay with what we got from Israel, or will we look also to see the substance coming from another place? E ele lembrou do que Srila Siddhar Maharaj mencionou, que é um negócio muito interessante, que na realidade o cristianismo não é do nosso país, é do Oriente Médio, e o conhecimento vem lá do Oriente Médio. Então não devemos hesitar em apresentar ou entender algo novo, porque na realidade o cristianismo não é do nosso país, é de uma outro lugar e dá uma ênfase nisso. Anyway, that's just a thought. But that would be a bit cheeky to say to him, well, it's not our religion either. It's a religion from the Middle East. Why not the Africans? And the Africans, it's almost like saying India, what is the one religion of India? It's got so many varieties. And also in Africa, I know, then there's so much variety in Africa, and some is very pious and some little less pious. Então, talvez seja um pouquinho complicado a gente mencionar isso para ele, porque ele vai de mencionarmos que não é da nossa religião, não é do nosso país, o cristianismo, e mencionar que a religião africana também não é do nosso país, talvez ele seja um pouquinho agressivo, talvez. E também entender que ali as religiões da África é
pode ser considerado tudo variações ali da Índia, que pode ser considerado talvez a mesma coisa, ou algumas variações que se espalhou ali pela África também. And I also have a personal lesson, or I mean, a lesson that came to me personally. We must not judge others. E ele tem uma lição que ele aprendeu por ele mesmo, que não devemos julgar os outros. While in Africa, I came across some tribes in Africa who worship God as a fish. Now you can guess that we maybe had some wrong impression about that. Então, quando ele vivia lá na África, ele viu algumas tribos adorando um deus, e o deus no formato de peixe. E talvez tenha alguma coisa em comum na nossa religião, que Mátzia Devi, que também é na forma de um peixe. Right. Leela Moipu understands. But then we come to read in Srimad Bhagavatam that the Lord does manifest as a fish, as Matsya. And then we can think, how is it that they ever got to worship the Lord as a fish? And so then we have to think there's some basis, there may be some basis to that. And so we shouldn't judge others as we come to see things. We can see that they've got, I mean, everyone, not they, because, I mean, they is they, that everyone who's got some prayer, there's some God consciousness there in some way. E entendemos, quando lemos o Srimad Bhagavatam, que Krishna se manifesta de várias maneiras, de vários corpos, e dentro deles é a forma de um peixe, que é o Matsya. E talvez julgamos e temos as nossas conclusões, mas eles estão adorando Deus de uma forma de um peixe, mas o que é isso? Mas na realidade não podemos ir para esse lado de julgamento, porque Deus se manifesta de várias maneiras, de várias manifestações. And as you go through the Bhagavad Gita classes, as they're taking place right now, each Wednesday with Devashish Prabhu, you'll come to maybe chapter 10, I'm not sure, where Krishna is explaining that according to one's nature of worship, Krishna makes that person, gives them their faith. And actually, Krishna says they're worshipping me really, but improperly. E vocês que estão acompanhando as classes, as aulas do Bhagavad Gita toda quarta-feira, e vocês vão chegar nisso que ele mencionou, que talvez esteja no capítulo 10, que Krishna fala que de acordo com a natureza da fé de cada um, de acordo com o que eles adoram, o que eles buscam, Krishna dá essa fé para eles. E Krishna fala que, na realidade, todos eles estão adorando ele, mas de forma não perfeita, de uma forma não completa. So really, we must not, we means individually from ourselves, we must not judge others. Everybody is on a path that Krishna is giving for them, that's suitable for them at this time. And Krishna also says this in Bhagavad Gita. Keep on going with your Bhagavad Gita classes. Então, nosso papel é de não julgarmos os outros. E Krishna deu isso para todo mundo, de acordo com a fé deles, eles vão para determinado local. E interessante sabermos disso e mantermos nossas aulas do Bhagavad Gita. Hare Krishna. By the way, Bhagavad Gita is a very good book. Just want to give you a little promotion for the classes and that you read Bhagavad Gita, not to leave it on the shelf and think we're beyond Bhagavad Gita. Not. E o Bhagavad Gita é um excelente livro, e não é para ficar na nossa estante pegando poeira, que talvez temos algo além do Bhagavad Gita, não, muito pelo contrário.
E essas aulas, e fazendo uma promoção para essas aulas do Bhagavad Gita, temos que realmente acompanharmos as aulas do Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita é um livro muito, muito importante para nós. When Srila Gurudev is giving so much honor to the Gita, which he's been reading all his life, and giving so much honor, then we must also keep reminding ourselves to come back and again go through Bhagavad Gita and again go through Bhagavad Gita. You might surprise yourself what you find inside them. E quando o Srila Govinda Maharaj dá essas honras para o Bhagavad Gita, canta as glórias do Bhagavad Gita, que é o livro que ele leu desde a infância, toda a vida dele ele leu o Bhagavad Gita, devemos ouvir isso e entender que temos que pegar o Bhagavad Gita e estudar, e ler, e reler, e ter isso em mente, que toda vez que a gente pega o Bhagavad Gita, você vai se surpreender de que sempre algo maravilhoso aparece. And Radharaman Prabhu, and he's here with us on the video, means we can see him, we're right beside him, almost can give him a hug. And Radharaman Prabhu has put in the chat box that can we understand Jesus as a Vaishnava? E o Radharaman Prabhu, que ele está aqui conosco, ele está até com o vídeo aberto, é como se ele estivesse aqui do nosso lado, e dá um abraço apertado nele também. E ele fez uma pergunta que está nas mensagens, que se conseguimos entender Jesus como um Vaishnava. So what we can say is what Srila Guru Maharaj said, which is what Jesus gave is very close to Vaishnavism. E o que podemos falar é o que Srila Sridhar Maharaj falou, que ele comentou a respeito, que é o que Jesus está nos dando é muito próximo do Vaishnavismo. But incomplete Vaishnava, not full conception. Mas o Vaishnavismo de maneira incompleta, não de uma maneira completa. But his actual position as a Vaishnava, how much was with him that he did not openly distribute to the public, as it were. I don't know whether there is like a clear understanding his own position, as it were. Was he a Vaishnava and knew so much, but only gave so much because of the time, place, and circumstance? I do not know. Então, não conseguimos realmente saber o que estava dentro de Jesus e o que ele tinha para ele mesmo, todo o entendimento, todo o seu discernimento. Não está de maneira clara quais eram as intenções, ou se ele tinha muito aquilo e que, de acordo com o local, com o tempo e a circunstância, ele não distribuiu tudo que ele tinha. Mas isso não está muito claro, mas podemos entender de uma maneira que realmente, de alguma forma, é um Vaishnava, sim. But many things are parallel, and you can see so many things that Jesus gave. When we read Gita, when we hear from Mahaprabhu, when we hear from our gurus, then we can see clarification of the points he made, which probably he was himself clear about, but which got hazy in course of history. E muitos dos pontos que Jesus deu tem muitos paralelos com o que lemos, e muitas das coisas que ele deu, conseguimos nos aprofundar mais e mais nos ensinamentos, nos nossos livros. E que talvez a mensagem de Jesus, talvez ele sabia até mais, e ele talvez até tenha passado mais, mas ficou meio obscuro ou se perdeu de acordo com o tempo, de acordo com as situações do que ocorreu de lá até hoje. So again, we cannot judge others. Krishna knows who is Jesus, and Jesus knows who is Jesus. But he gave a good foundation for much of the world for accepting the Bhagavad Gita and accepting this principle of one God, loving God, and gave so much to the world at that time.
Nosso papel é que não devemos julgar, não devemos julgar, julgar os outros, julgar as religiões dos outros, e de entender que Cristo sabia quem era Jesus e Jesus sabia quem era Jesus, e o que ele nos passou, o que ele deu para nós, é uma base que se espalhou para todo mundo e é uma mensagem muito bonita e bela. And we will pray for forgiveness to them all for like talking about those who are in a special spiritual position, those who are senior to us, to give comments about different grades. We'll treat all of this very carefully. E damos as nossas reverências, os nossos respeitos e pedimos perdão para essas grandes, dessas pessoas que estão numa posição mais elevada e essa mensagem que eles tentam passar para todos. And in the chat box, now we know who is the user of Zoom. Usayo do Zoom. I was wondering who this is. The Gurudev. Ananda Rupa Aki. Now consegui edita meu nome ele. Okay, she's not able to change her name in the Zoom chat box. Wow. You better tell us, Leela Moy Prabhu. But does she have a question? Oh, yes. Yes, yes. Gostaria de saber. You better tell us the question, please. Yeah, she couldn't change her name, is Anandarupa Didi, and she would like to know if the understanding of Greek, or if the understanding, if Jesus, if we can understand if Jesus is an avatar of Krishna, it's right, is correct, or something like this. Well, Guru Maharaj addressed that and Gurudev addressed that Jesus himself is saying, I am the son of God. Então, Srila Sridhar Maharaj, ele nos explicou isso, que Jesus falou também isso, que Jesus era filho de Deus. And so we understand that he is in the position of Guru, teaching about God. Então, entendemos que a posição dele é a posição de guru. And we don't see any indication otherwise. I've not heard that he's an avatar, but remember that the disciple will see the guru, the pure guru, they will see that they are as good as God. They are bringing us that message of God. E ele nunca ouviu falar e nunca ouviu a respeito de Jesus sendo um avatar, e não está escrito talvez nas escrituras, mas podemos entender essa posição dele, que é guru, e guru não é diferente de Deus, é ele que ele está nos dando o caminho para Deus. And so we know about Srila Prabhupada that Guru Maharaj recognized and with reasoning explained how we can understand that he was an empowered avatar, because there are different kinds of avatars, that he was empowered to do what he did, and specifically he said, empowered by Nityananda Prabhu. E podemos entender que Srila Prabhupada, e isso foi explicado por Srila Sridhar Maharaj, ele deu todo um contexto de que Prabhupada era um avatar empoderado por Nityananda Prabhu. Então, Srila Sridhar Maharaj, ele nos explicou isso, ele nos deu o porquê disso. And what Jesus gave was revolutionary in the West, but what he gave was not revolutionary in India. E o que Jesus deu para o Oeste foi revolucionário, mas na realidade não era algo normal que acontecia no Leste. And he has brought the message of God to the outside world. And previously, within India, you can say, in India, Bharatvarsha, that was regarded as the God's land and still is regarded as the holy
place where the avatars of the Lord do in fact choose to appear. E o que ele fez, ele passou toda essa mensagem para o mundo externo, para o mundo de fora. Porque ele até mencionou que hoje o que conhecemos da Índia, que era o reino de Bharat, sempre foi conhecido como a terra de Deus, e foi ali que Deus escolheu se manifestar com seus diversos avatares. E até hoje também continua sendo a terra de Deus. But whether anybody will consider him an avatar or empowered or Jiva soul as a guru, as a teacher, whatever it may be, that people may have a different opinion. But what is in common that he was teaching something and we should follow his teachings if we have that regard for him. Thou shalt not, coming back to thou shalt not kill, as Srila Prabhupada always would do. E o que ele deu, o que Jesus deu, não, e o que as pessoas falam sobre Jesus, que ele era um avatar, que ele é um guru, um empoderado e tudo, talvez tem algumas diversas opiniões, mas o que devemos entender é a mensagem que ele deu e é a mensagem que devemos seguir, mensagem de que ele deu o exemplo, que não devemos matar, que essa é uma das mensagens que ele deu. So I just saw another message in the chat box, and it's from Navikishori, who's sitting right beside me here. So I don't know what it says. I'm not going to start trying to translate it, but I can ask Google to translate it while you read the message. Então a Navakishori Didi, ela passou uma mensagem no chat. Então vou tentar traduzir. Okay, I'll try to do the translation. Then you can check on the Google if I'm doing the good job. So Yogananda teaches us in the Kriya Yoga that both came as a great manifestation of God. That both who came as a manifestation of God to the earth to guide the humanity. That is Krishna teaching yoga, dharma, and devotion, and Jesus teaching love, surrender, and union with God, with Father. And Well, Jesus teaches us the profound meditation, deep meditation, that the kingdom of God is inside of you, and Krishna teaches us yoga in the Bhagavad Gita. okay, so she's quoting from somebody. And is that somebody an avatar, or is he a guru, or is he what? You see, everywhere we can get some light from somewhere, but we've got our specific current of light, and that's Guru Maharaj, Gurudev, and Srila Prabhupada. Então, esse é um exemplo que temos várias pessoas dando a opinião delas. Ele até perguntou se a pessoa que ela citou é um avatar, é uma pessoa, mais ou menos isso. Mas nós temos as nossas referências que devemos seguir, que é os ensinamentos de Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, a nossa linha que devemos ouvir a nossa linha, algo parecido assim. And so we really do want to hear and keep our attention on how Guru Maharaj and Gurudev viewed all of these things. And one of the basic ways of viewing is we are giving respect to all, but we've got our family. Chastity to our Guru Parampara. Então, o que os nossos gurus nos deram é que devemos respeitar a todos, mas temos a nossa família, temos o que devemos seguir e devemos que ser muito castos a nossa família de seguirmos os ensinamentos dos nossos gurus. And as Guru Maharaj said, where we get the clearest description of the goal and the process to go, then we shall try to follow that wherever we may find it. And this we found in Mahaprabhu's teachings, you can say resurrected or refocused by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
and brought to us today through our gurus. E o que Srila Gurudeva nos deu é que aonde acharmos os ensinamentos mais elevados e de como devemos seguir e a nossa meta final de maneira mais clara possível, é aí que devemos seguir. E isso foi dado por Mahaprabhu, pelos ensinamentos de Mahaprabhu, e podemos dizer que foi reavivado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. E essa é a nossa linha, essa é a linha que estamos conectados agora. Yes, the main thing is to follow the teachings when we can recognize good teachings, we must follow that. This is the main thing. E onde reconhecermos um excelente professor, um excelente guia, é ali que devemos nos guiar e é ali que devemos seguir. And all of you are doing so. And now you have to answer to Gurudev's prayer, because he's made a prayer to you all. E vocês estão fazendo muito bem. Agora, vocês devem responder às preces de Srila Govinda Maharaj, que ele nos pediu, e esse é o tema da nossa aula. And It Ananda is Rupa Didi is saying, oh, sorry. it's okay. Yes, please, you can say. I already saw what she said because Google Translate was faster than Oh, you. that's good then. She's just thankful for your, for the clarifying the subject and to be very patient and tolerating with us, with always so kind, always with much kind, Did and she say all that? Okay. tolerating with patience and kindness and tolerate our ignorance or something like this. Yeah. Acha. Well, I put into Google Translate. I must admit, I didn't see that part. I saw the thank you part. So anyhow, Okay. maybe Google knew who was watching the translation, and so didn't put it there. Okay, but now we began here. We're going to end here with Rama Sundar Prabhu's quote that we were looking for, and he found it, and we're very grateful to that in the audio. And where Srila Gurudev is saying, it is my prayer to everyone. So this is our reminder. At least one thing we can try to take out, remember from our gathering today. It is my prayer to everyone to give attention to understand the meanings of the kirtans. Hare Krishna. Então vamos encerrar com a citação que foi achada pelo Ramasundar Prabhu, que é a citação que começou nosso Zoom hoje, que é Srila Govinda Maharaj falando que é a prece dele, que devemos entender o que estamos cantando, entender os kirtans que estamos cantando diariamente. But the thing is, we've heard Gurudev say this on different occasions in different ways. We've been there with many things. We've heard Gurudev say and do lots of things, which, only when we have evidence, people start to think that it's true. But we know what Gurudev wants of us, and to a large extent, for our devotional life. We shall try to do this happily, whether there is the direct quote or not. But we've got the direct quote, especially it's a Gurudev making a prayer to us. Jai. E agora temos a evidência, que é a citação direta de Srila Govinda Maharaj. E Srila Madhusudana Maharaj teve em diversas ocasiões que ele falou isso, mas é bom ter essa citação direta, porque para passar para as pessoas e que realmente todos entendermos a importância e de fazermos isso. All right, so wishing you a week of happy singing of kirtans. Então, desejando uma boa semana de cantar as canções alegremente. Do your best Então, dê o seu melhor and fulfill the prayer of Gurudev.
Então, e preencha, faça essa prece de Srila Gurudeva como realidade na sua vida. Okay. Jai, Jai, wonderful Srila Gurudev. Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Srila Gurudev Ki Jai. Jai, wonderful Srila Guru Maharaj. Srila Bhakti Rock of Sridhar Dev Goswami Maharaj. Srila Guru Maharaj Ki Jai. And Jai, wonderful Srila Prabhupada. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. And Jai to our grand Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who we know from Guru Maharaj and our Guru Vaga had a fully soft heart, though he was like a lion outside. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Our Sri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. All the assembled devotees Ki Jai. All the worldwide devotees Ki Jai. And respect to everybody, including insects and birds and ants. We were reading yesterday in Chaitanya Charitamrita. Respect to all of the Lord's creation. Lord's creation, respectable creation. Ki Jai. Okay, Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evasha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai, Srila Bhaktivedanta Madhusudana Maharaj Ki Hare Jai. Krishna. Hare Krishna. We love to share more things with you because we've been sharing lots of things with each other. But a wonderful hour in Brazil. Thank you for inviting us to come. Govinda Govinda. Ashchi. Haribo. Jai. Hare E Krishna. And you traduzindo a can última stay parte. together and chat away in Portuguese, no problem. But we'll continue. We've got some people to chat to in Italian outside. E agora traduzindo mais ou menos a última parte que ele falou, é que devemos respeitar todas as criaturas, todos os insetos, todos os animais, até as formigas e tudo e todos. E eles estavam até lendo no Sri Chaitanya Bhagavat, no programa da noite deles. E eu acho que é isso, esqueci o resto. E ele agradeceu por todos vocês por mais uma semana e muito obrigado, pessoal. Vocês podem ficar aí conversando. Eu vou parar a gravação. Haribo.